Olá, galera da Arsenal Brasil, tudo bem? Como eu havia adiantado no pré-jogo, eu tive uma experiência um tanto limitada nessa partida. Então, eu não vou falar com muita granularidade sobre os jogadores, porque eu não vi o jogo. Eu ouvi o jogo a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Eu ouvi o Paulo Andrade e narração de TV não é tão detalhada, porque eles suspeitam que você tenha a imagem. Então, me deu um crédito nesse sentido. Não vou entrar em detalhes sobre os jogadores, li as estatísticas, confirmaram algumas impressões minhas. A impressão principal que fica é que o jogo foi um porre. Mas isso é bom. E é sobre isso que eu quero abrir falando, porque eu percebi que essa foi uma crítica constante nos comentários do jogo, que eu dei uma olhada ali nos comentários da nossa página. É o seguinte: o City ganhou do Fulham antes da data FIFA de 5-1. Aí você pensa, nossa, o City jogou muito, né? O City deu 7 chutes a gol naquele jogo. Ele só foi muito eficiente naquele dia porque, enfim, ele tem alguns jogadores como o Haaland que é complicado. Não criar muito contra times muito fechados, que no caso do Everton ainda tinha um apoio do time da torcida. Eles estavam jogando em casa com todo o apoio para jogar de forma retrancada e de forma muito reativa, né? A única coisa que o Everton podia oferecer era um ataque direto num contra-ataque. E eu, como eu já tinha dito no pré-jogo, né? Então, assim, é lógico que o jogo ia ser tenso, que o jogo ia ser chato, porque os caras estão jogando com uma linha de 4, uma linha de 5 na frente, um cara só ali correndo mais ou menos atrás do Rice e dos dois zagueiros, dependendo da hora da movimentação. Eles vão ficar ali atrás tentando, né, aguentar essa pressão o máximo que eles puderem. Isso é muito difícil de você toda hora ter um chute a gol, de você toda hora criar alguma coisa e tudo mais, porque o bloco baixo funciona, gente. O bloco baixo, parar o ônibus, é uma estratégia que funciona no futebol. E é por isso que existe uma grande tendência dos times jogarem jogo de posição no terço final do ataque. O Brighton do De Zerbi joga à sua maneira, o Arteta, o Guardiola, obviamente. Os times têm que tentar criar um monte de ideias doidas, como inverter lateral e tudo mais, para conseguir quebrar uma das coisas mais eficientes que foi criada no futebol recente. Ser muito defensivo no bloco baixo, com o nível físico que os atletas de hoje têm, de preparo físico, com 5 alterações, você podendo trazer 5 caras novos com energia para marcar, é muito difícil. Então, se acostumem, nós teremos vários jogos assim na temporada. Boa parte dos times vão querer jogar assim contra a gente. E a gente vai ter que trabalhar muito, especialmente fora de casa, para os resultados. Mas qual o grande ponto positivo disso? O Everton não conseguiu fazer absolutamente nada contra a gente. Os chutes, se fosse o David Raya começou jogando, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque como eu falei, não quero entrar em detalhes sobre os jogadores, mas acho que é um ponto importante para a gente tratar. Se o Raya pode ter ido muito bem na distribuição, e eu deixo nos comentários para vocês avaliarem se você achou que ele realmente acrescentou alguma coisa na distribuição, eu não tenho como avaliar isso nesse momento. Se fosse a gente aqui no gol, do ponto de vista de baliza, de pegar a bola, a gente teria conseguido um clean sheet nesse jogo, sabe? O Everton não fez absolutamente nada com a bola. Então, isso é muito bom. Porque qual era o nosso grande problema? Se você olhasse nos primeiros 4 jogos, nós fomos o segundo time que menos cedeu expected goals contra. Ou seja, os chutes a gol que os adversários fizeram contra a gente, em geral, tinha um baixo valor, uma baixa probabilidade de entrar. E a gente tinha tomado mais gols do que a gente deveria ter tomado. E hoje a gente mostrou que grande parte dos nossos problemas defensivos, a gente tomou muito sufoco nos 4 primeiros jogos,
em alguns momentos, foi por erros individuais, por vacilos. Não porque a gente estava defendendo mal como unidade, né? Especialmente agora com o Gabriel e Saliba jogando juntos. A nossa unidade defensiva está funcionando muito bem. A gente está conseguindo reduzir o adversário a chutes especulativos, né? Que é isso que é o grande significado do expected goals do ponto de vista defensivo. Você quer que o cara tenha que estar de muito fora da área ou de lugares do bico da área, né? De lugares longe do centro. E o Arsenal está sendo muito eficiente nisso. Essa é a boa notícia. A gente não criou tanto, me pareceu, né? E vou falar sobre outro detalhe da escalação. O Fábio Vieira teve uma oportunidade, eu fiquei um pouco surpreso, eu não achei que o Arteta fosse colocar o Fábio Vieira em campo justo nesse jogo, porque como vocês viram, o meio-campo do Everton é muito físico. Eu achei que nesse sentido ele se deu bem. E aí eu tava olhando os mapas de posicionamento médio e tal, e foi muito curioso, porque o Fábio Vieira jogou como o Kai Havertz deveria ter jogado, posicionalmente. Ele não jogou, ele não tinha, digamos assim, não era para ele não foi instruído para jogar no estilo dele. Ele foi instruído para jogar como o Kai Havertz jogaria, ou seja, entrando na área e tentando criar oportunidades. Tanto que ele apareceu uma vez no segundo pau. E eu achei que ele pecou muito em algumas finalizações, em alguns momentos ali. Se ele tivesse afiado, acho que o jogo teria sido ganho de forma tranquila. No primeiro tempo teve um lance no segundo pau, que se ele pega na veia é gol. No final do jogo, aquele lance que fica um bate-rebate na área, acho que ele demora muito para finalizar. Se ele chega batendo, teria uma chance melhor de fazer gol. Enfim, eu não quero nem criticar indivíduos, porque eu tô de highlight, de impressões de jogo. Eu não me sinto bem criticando nem elogiando ninguém. Mas outro nome que eu ouvi muito pouco foi o do Nketiah. Enfim, faz falta ter um cara como Jesus, e acho que se ele não começou hoje é porque não tinha condições físicas mesmo. A preferência do Arteta seria essa. Mas acho interessante que foi uma escalação muito meritocrática. Eu vou falar isso mais geral assim. Se o Fábio Vieira está pedindo passagem, então que tem uma chance o Fábio Vieira. Nos jornais já tinha aparecido uma matéria um pouco antes da data FIFA de que o Raya nos treinos era tipo noite e dia, assim, com o Ramsdale. É muito superior nos treinos, né? Então tava na hora dele ter uma chance no time. Beleza. O Nketiah jogou bem contra o United, então que ele tivesse, seria justo que ele continuasse jogando. Então eu entendo o ponto de vista do argumento meritocrático do elenco. E aí eu não tenho como discordar do Arteta. Acho que jogou hoje os 11 jogadores que estão em melhor fase pelo time. Acho isso um pouco indiscutível, até porque o Jesus não conseguiu ainda engrenar fisicamente. E muita gente falou que o Trossard devia ser titular e tudo mais. Mas eu acho que o Trossard, ele jogou muito mal quando começou contra o Fulham. E ele tem essa capacidade. Por ele ser um cara muito versátil, poder jogar em 3 ou até 4 posições, é muito melhor ter ele no banco, né? E aí o Martinelli se machucou, não sei qual é a extensão dessa lesão ainda, espero que seja algo simples, né? Algo que se resolva facilmente. O melhor do mundo é que seja só um susto e que ele esteja bem pro North London Derby, mas de qualquer forma é basicamente isso que eu tenho para falar sobre o pós-jogo. Fomos muito clínicos, fomos frios, resolvemos o jogo, não passamos perrengue, não ficamos retrancados, desesperados depois que fizemos 1-0. Continuamos dominando a partida. Isso é muito, muito bom. O Everton quer uma guerra, queria uma guerra para o jogo. E o que o Arsenal fez? Inclusive, não ter o Ramsdale em campo nesse sentido é positivo, porque ele é um cara que provoca a torcida e tudo mais. O Arsenal tirou completamente o espírito do jogo. Dominou completamente o Everton, tirou a torcida do jogo e lentamente fez o seu resultado. A gente ganhou, cara. E a gente ganhou de forma merecida, com um belo gol do Trossard. Então, eu acho que esse tipo de vitória é muito subvalorizado pela torcida e tem que ser mais valorizado, porque isso é o tipo de vitória que faz um time ser campeão. Não é jogos emocionantes, viradas emocionantes. Esse tipo de ficar toda hora nesse nível emocional super, super, super não é legal. E assim, achar que na Premier League você vai
ir para fora, fazer um jogo fora de casa e vai atropelar alguém, por mais que seja um time frágil como o Everton, um time que vai lutar para não cair, é um pouco irreal. Em casa, talvez, mas fora de casa é outra história. Outros times tiveram dificuldades contra times considerados fracos nessa temporada. O Tottenham jogando em casa precisou de uma virada nos acréscimos contra o fraquíssimo Sheffield, igualmente fraco ao Everton. O City também quase deu uma vacilada contra o Sheffield. Enfim, o West Ham também não é um grande time e o City sofreu. O Brighton, por exemplo, sofreu contra o United fora de casa. Não, mentira, eles atropelaram o United. Mas brincadeiras à parte, não, sem brincadeiras à parte, quem viu esse jogo. Eu não consegui ver o jogo do Chelsea, mas pelos comentários me parece que foi um jogo pior que o nosso, assim, tipo, inassistível de ruim. Mas todo mundo que vê o jogo fala assim, e eu já vi os jogos do Chelsea esse ano, todo mundo fala assim, é um time que você consegue ver que ele pode clicar. Mas tem uma coisa fundamental, o timing do time. Eu acho que eu vi 2 jogos do Chelsea esse ano. Acho que o Sterling tá muito bem. Eu tô só fazendo um apanhado da rodada, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Eu não tô de maluco. Mas o problema é que é uma galera muito nova e é muita gente. Então, assim, se virar crise, eles podem estragar todos os jogadores. A galera perder a cabeça, não conseguir voltar e tal. Já perderam alguns, acho que o Mudryk é um cara que não volta mais. Mas enfim, falei do Tottenham, falei do United, falei do Chelsea. O Liverpool tem uma defesa de circo, né? Acho que o Liverpool é um time que vai jogar muito na emoção, no sentido de que assim, todos os jogos dele vão ser uma loucura, porque o time é incapaz de defender. Tem um meio campo poroso, contratou o tal do Endo de volante, não usa o cara. Talvez eles tenham visto que o cara é um pangaré, não sei. Mas os caras têm um Mossala. E eu acho que mostra muito que, tipo assim, ia ser 200 milhões de euros pelo Salah e tal. Mas 200 milhões de euros não joga na ponta direita e resolve o jogo para você, né? Então, assim, o Liverpool é um time ofensivamente fantástico, defensivamente tenebroso. E vai ser um time muito divertido de assistir por causa disso. Jogos do Liverpool vão ser super divertidos. Eu não quero jogos divertidos, eu quero jogos chatos pro Arsenal. Eu quero que todo jogo do Arsenal fosse chato assim, eu estaria muito feliz. O City mesmo teve que fazer uma coisa muito emocionante para ganhar do West Ham e não é muito o estilo deles também. Tem muitos jogos do City que eles ganham com expected goals baixíssimo, menos de 1.2, 1.3, que nem foi agora. O Arsenal fez 1.3, 1.4 contra o Everton, contra 0.2 do Everton. Isso é muito comum em jogos do City. O City não faz 3, 4 XG por jogo, normalmente. Eles são muito clínicos. E eles, tipo assim, fazem 1-0 e fazem o jogo morrer. E a gente soube fazer isso muito bem hoje. Eu acho que a gente dominou o Everton pós 1-0 de uma forma que a gente raramente fez no ano passado e nesse. Estar com a vantagem e continuar fazendo o time adversário se sentir um lixo que não tem chance de nada. Então isso foi muito bom. Eu acho que a gente tem que começar a apreciar o jogo chato. E é isso. Estamos muito bem. Vou tentar fazer um vídeo sobre o nosso grupo na Champions League até quarta. Ter o pré-jogo do PSV, que sinceramente eu não sabe-se Deus o que time que o Arteta vai usar. E aí no domingo tem o North London Derby. Eu vou ter que fazer um pré-jogo na quinta. Eu vou fazer um pós-pré-jogo já, porque eu vou estar fora esses dias. Mas vou tentar criar o máximo de conteúdo para vocês da forma que eu posso. Valeu, galera. Até a próxima.